mais um Nutrition Cast para vocês. O meu, o seu, o nosso podcast de nutrição. Eu sou o Vinícius Ribeiro, nutricionista, que estamos com um convidado inédito que vocês não conhecem. Eu sou o Jefferson Bittencourt. Eu acho que eu estou em quase todos os episódios, mas o importante é trazer reconhecimento, temas importantes, relevantes da nutrição, seja para você, nutricionista, estudante de nutrição, que é o foco de hoje, e também para o público no geral, o público leigo que se interessa nessa temática. E qual que é o tema de hoje, Vinícius? Então, nunca faça isso na primeira consulta. Ô, louco. Se você quiser encantar seu paciente, se você quiser fidelizar ele, segue essas dicas que a gente vai propor aqui para você. E eu acho que vale a pena, pensando nessa temática, então, a gente começar do começo. Onde é que começa a consulta? Com a abordagem, né, seu paciente. Uma coisa que eu aprendi com o Jefferson, coloco isso em prática, eu sempre pergunto se a pessoa já foi no nutricionista antes. E coloquei uma pitadinha, eu pergunto assim, você já passou para um nutricionista? O que você gostou? O que você não gostou? Justamente para mim não cometer os mesmos erros e o que ela gostou, manter, né, Jeff? O que você acha sobre isso? Totalmente válido, né? Então, a abordagem inicial, e tem uma coisa, a gente vai trazendo aqui uma miscelânea, né? Digamos assim, digo que talvez eu desenvolvi meu jeito de atender porque eu não tive estágio com outras pessoas, então eu fui desbravando o meu jeito, e aí eu tive você, né, Samuel, os meninos como pimpolhos, que pegaram um pouquinho e foram colocando o jeito de vocês, né, o que você falou, você adicionou, e me vem uma coisa antes mesmo de começar a consulta, que eu vi que o Samuel que adicionou isso no jeito dele de atender, que é a questão da recepção, né, ao receber o paciente no consultório. Então a gente tem uma grande questão que é não ter secretária, né? Então, via de regra, né? Então a gente que faz esse processo de receber, de atender, de acolher o paciente. Então o Samuel ele dá uma atenção muito grande nisso, que é sorrisão, e além disso, né? Seja bem-vindo, pode sentar aqui na recepção, se aceita um café e tudo mais. Quando chega no consultório, ele deixa bem claro, estamos aqui no ambiente livre de julgamentos, no ambiente amistoso, no ambiente de paz. Então não estou aqui para te julgar, estou aqui para te receber, te acolher e te ajudar. É uma frase que dura menos de 30 segundos, mas já quebra alguns bloqueios, já facilita nessa criação de conexão com o paciente, né? Inclusive tem um episódio aqui no Nutrition Cast sobre como criar conexão com o paciente, onde a gente fala também vários pontos para se fazer na primeira consulta, para facilitar esse processo, né? Que não é o foco aqui de hoje. Questão do julgamento, né? Exato. Nunca faça. Nunca julgue o seu paciente. Porque ele já vai ali, a autoestima dele já não tá legal. Ele já tem problemas, ele tem traumas, ele tem questões ali, né? Já tem questões, anseios, né? Já vem um julgamento de pessoas externas que criticam, poxa, nem não sabem como abordar aquela pessoa, né? Vou usar o termo que o pessoal usa. Nossa, você engordou, você tá acima do peso, emagreceu demais. E aquela pessoa, ela tá procurando você como se fosse para alguém para solucionar os problemas dela. E se chega ali, você ainda julga ela. Mais um para julgar. Mais um para julgar e fala, não, você tá gorda, hein? Você tem que melhorar isso aí. Acho que isso é desnecessário, né? Totalmente. Inclusive, dosar palavras, dosar atitudes, né? Então, eu já tive relatos de pacientes que falam, porque eu fui em tal profissional, nutricionista, médico, que falou, você não treina não, né? É bem perceptível que você nunca fez atividade, ou coisa do tipo, né? Que assim, qual que é a necessidade? O que está ajudando a pessoa? A gente tem que pensar nessa comunicação não violenta, eu diria, né? O Matheus levantou ali, ó, comprou um livro, né, Matheus, sobre comunicação não violenta. Super baratinho, todo mundo vai ter que ler agora. Comunicação não violenta eu recomendo para todos os profissionais. Exato. Isso vale para a vida e também vale para o consultório. Então, assim, tem que ter muito tato. O jeito que a gente coloca as coisas, Vinícius, eu diria que é determinante para como que elas vão ser recebidas. Eu posso passar o mesmo recado de 2, 3 formas completamente diferentes, que vão determinar se esse paciente vai aceitar, acolher aquela mensagem, se ele vai ficar neutro ou se ele vai repudiar, se ele vai negar, né? E isso vale, enfim, para relações humanas e também vale para dentro do consultório. Então, não ser algo acusativo, impositivo, né? Então, aí entra muito também o que a gente aprende com a Camila, né? Da entrevista motivacional, né? De técnicas ali, de empatia em si.
deixar o paciente, ele que é o agente de resolução, por incrível que pareça. A gente está para coordenar ele nesse processo, mas não para determinar, vai fazer isso, fazer aquilo outro. Tem profissionais assim, mas via de regra não é o que dá certo para muitas pessoas. Tem gente que busca, tem pessoa que busca o profissional general. Eu quero que alguém mande eu fazer tais coisas. Aí é o que eu falo assim, tá, mas ele te ensinou alguma coisa? Isso te ensina? Isso te educa ou te adestra? Ou você fica preso naquelas orientações? E se você não entende o processo, como é que você vai levar isso para a vida? Não aprende. Então, assim, bota refém das ordens. E quando a pessoa sai daquele ambiente que tem as ordens, que tem o papel ali, a dieta ou as orientações, ela tá perdida porque ela não aprendeu, ela não entendeu as ordens. Ela só lê e segue as ordens. Não conscientiza, né? Vai no automático, né? Exato. Então, é o que a gente vai aprendendo, o que a gente falou, a gente vai aprendendo com cada um, né? Então, no tato, no como falar, como é que a gente apresenta uma avaliação física de um paciente com obesidade, com risco cardíaco aumentado e tudo mais, né? O que eu costumo fazer, Jeff? Um dos pontos é sempre avaliar os pontos positivos. Que, queira ou não, tem alguns ali, né? Uhum. A primeira pergunta, por exemplo, da anamnese. Qual você usa, assim, já para abordar o paciente? Primeiro, sempre o objetivo, né? O que te leva a estar aqui hoje? Então, na primeira consulta, primeiro vem isso, já foi nutricionista antes, como é que foi a experiência e tudo mais. Depois, o que te motivou? O que eu posso te ajudar? O que te faz, né, estar aqui no consultório hoje? E ali você já pega muito, né? Justamente deixa ele contar, faz a pergunta aberta. Ou não, você veio aqui para emagrecer? Você veio aqui para... A pessoa chega, você vê que ela tá acima do peso, já... você veio aqui para emagrecer, né? Não. Aí isso já é um erro. Nunca faça isso. Então, de achar que você sabe o que a pessoa quer. Você tem que deixar ela falar. Não é porque ela tem sobrepeso que ela veio para emagrecer. Ela pode vir por qualquer outro motivo. No subconsciente, ela já fala, poxa, ele não... Será que eu tô bem, assim? Já melhora um pouco. Ele não quer me escutar, ele tá tirando conclusão precipitada, né? Se você pergunta assim, agora se pergunta aberto, você quer saber, você tá interessado, isso é a escuta ativa. Isso é inclusive uma demonstração de amor. Isso entra uma outra literatura aí, as 5 linguagens do amor. Você mostra que você ama uma pessoa quando você demonstra interesse pela vida dela, pelas coisas que ela quer falar. Você pergunta e quer escutar ela falar, e olha no olho, tá, mas e aí? Quer saber se tem interesse, né? As pessoas gostam de falar, né? Sim, isso cria conexão. Isso aumenta a adesão no plano alimentar. Isso aumenta o resultado de qualquer que seja, né? O jeito que pergunta as coisas. Passando desse ponto, Jeff, vamos falar de anamnese em si. Como montar uma anamnese de excelência, né? Você já tem algum modelo? Você vai de acordo com o que o paciente vai falando? Como é que é, Jeff? Sim. Então, tem um modelo na cabeça, tem um modelo no software, né? Onde a gente passa por um roteiro de perguntas, eu sempre falo, que é um interrogatório, eu falo brincando, rindo, descontraindo com o paciente. Agora vamos para o interrogatório, né? Para eu entender sua saúde, vida, rotina, mas sempre deixando muitas perguntas abertas, porque muitas vezes, nessa pergunta, como que eu posso te ajudar? O paciente passa 20 minutos. Você já pegou. Tem paciente que gosta de falar e ele, não, porque eu vim e aí eu tenho histórico dele, deixa eu te contextualizar. E fale, eu já passei por isso. E nisso, ele já vai soltando várias informações que você ia perguntar mais pra frente. Mas já vai, às vezes eu vou anotando. E dependendo do paciente, eu não anoto nada. Porque eu vejo que ele quer que eu olhe para ele. Ele quer que eu preste atenção. E vou, entendi, tal e tal. Porque senão você fica igual um robozinho. Ela falando e você anotando. Ela falando e você anotando. Fica muito protocolo. Foi muito digitar e falar e digitar e digitando. Então, por mais que eu consigo às vezes digitar olhando para ela, mas ela vê que eu não tô prestando atenção, eu tô digitando. Então, muitas vezes eu prefiro escutar e elencando pontos principais que eu já ia perguntar, porque tem perguntas de histórico de peso, mudança de peso recente, se já doenças que tem, histórico familiar, ela já solta muitas vezes isso. Aversões alimentares. Prestar atenção, eu falo assim, presta atenção nessa hora para gravar na memória, gravam os pontos chaves ali, ó, daquela história que ele tá te contando. Que aí depois, quando chegar na parte de que você perguntaria isso, se você ainda mostra pro paciente que você lembra que ele falou, aí você marca ponto com ele. Fica a dica. Então, escuta a história dele e quando chega aqui em aversão, lá no final da minha anamnese tem a parte de alimentar. Então, chega em aversão, eu falando, e de aversões alimentares? Você falou de que você não gosta de fígado, de kiwi, de outras coisas, né? Mas tem mais alguma coisa? Ele, caraca, olha só, ele falou lá no começo da consulta, há 1 hora atrás.
Você prestou atenção no que ele falou, entende? Então, assim, se você presta atenção, quando chega lá na hora, você vai lembrar. Aí você anota, porque você tá na hora de anotar. Mas primeiro você deu atenção para ele. Eu acho que tá aí, talvez, um pulo do gato. Então, existe um roteiro, mas muitas vezes eu não respeito esse roteiro de início. Deixa a pessoa falar. E muitas vezes também, dependendo do paciente que quer falar muito e que é muito prolixo, isso também é característico com as pessoas, né? Você pergunta assim para ela: você gosta de banana? Ai, banana, eu tenho uma história com a banana, que eu fui uma vez no resort, eu comi uma banana que não estava muito bem, e aí eu acho que me fez mal. Aí outra vez, ela passa 5 minutos contando da história dela com a banana. Então, assim, tem pessoas que são assim. E aí não dá pra fazer a anamnese, às vezes, toda nessa pessoa. Eu peguei uma paciente Já pegou? Assim, só que foi a mãe dela. Sim. Batia nela pra ela comer fruta e hoje ela não come fruta nenhuma. Tive que colocar, vamos conversar aqui, qual você tolera, né? Sim. Qual você consegue. Coloquei uma porção de fruta pra ela, mas uma porção de fruta no planejamento alimentar, mas era o que ela conseguia. Exato. Então, assim, como o nosso foco aqui hoje é o que não fazer, então, primeiro, não dê atenção. Então, dê atenção para o seu paciente, não demonstre desinteresse pelo que ele está falando, não fica só de cabeça baixa atrás do notebook. Inclusive, até isso, né? Eu tento, o paciente está aqui, eu não boto o notebook aqui e fico olhando para ele por cima. Bota de lado. Você está conversando com ele. E anota, e conversa com ele, e anota. Então, demonstrar essa atenção, essa escutativa, de forma alguma ignorar, nunca ignora o que o paciente falou. E ficar interrompendo ele. Por mais que a gente queira, tenha as perguntas e tudo mais, cara, deixa falar. E vai conduzindo, né? Alguns pacientes não vai dar tempo de fazer tudo. E aí, é um dos motivos de eu gostar de fazer minha consulta dividida em duas, porque nesse paciente que foi muito prolixo, contou muita coisa ali, eu deixo um histórico familiar, às vezes, para depois. Eu pulo. Então, isso dá liberdade pra gente. Por mais que exista um roteiro, dá liberdade. Você viu que o tempo tá passando, que deu 40 minutos de consulta, você não chegou nem na anamnese alimentar, ainda tem a anamnese alimentar, avaliação física, pula. E aí, depois... Você fala, vamos fazer... E aí ela nem sabe, então assim... Você pula para vamos falar da sua alimentação. Fala da alimentação, faz a avaliação física. Ou então, fulano... Eu falei para vocês, eu acho que um ponto-chave, né? Por mais que a gente tenha hora de trabalho e cobre por isso e tudo mais... É não limitar tempo com o paciente. Tem pacientes que têm a demanda de tempo. Eles querem mais tempo. E, cara... a agenda tá cheia, tá? É ser humano. Você realmente vai miguelar meia horinha com ele para fazer um trabalho bem feito? Para encantar um paciente? Então, assim, às vezes eu falo, fulano, eu quero te gerar o melhor atendimento possível. E como a gente gastou muito tempo aqui, o que não é um problema, é ótimo, porque você já me falou muita coisa, enriqueceu a consulta, mas vamos fazer o seguinte, às vezes eu interrompo no meio, 50 minutos de consulta, tem que fazer avaliação física, vamos fazer a avaliação física, mas eu queria que você me desse meia horinha depois online, só pra gente complementar e terminar essa parte da anamnese, pra gente fazer um trabalho ótimo, fazer um trabalho maravilhoso, pra não ficar mal feito, não ficar na correria, pode ser? Qual que é a pessoa que vai negar? Você tá falando pra ela que você quer dar mais tempo pra ela, pra você fazer um trabalho bem feito, pra não fazer um negócio na correria. Claro, ótimo. Aí faz a avaliação física, marca meia horinha online, encaixa na agenda, semana que vem que seja, conclui e depois faz a entrega do plano alimentar e tudo mais. Tá aí uma dica, não ficar aqui, ó. Não, nosso tempo acabou e aí depois aí não deu para fazer o trabalho. E aí? A gente é responsável por coordenar o tempo. E tem exceções. Então eu diria que de 100 pacientes, 3 você vai ter esse problema de ter que fracionar a consulta, mas para esses não miguela. Miguelar é feio, né? Não vou dar uma palavra melhor para miguelar. Não faz miséria, não é murriagem, miguelar, murriagem, né? Enfim, valoriza seu tempo, mas o maior valor é dar um atendimento de qualidade. Então, não ficar ali contando no relógio, olhando no relógio. Então, assim, olha no computador, né? Eu olho ali, eu vou monitorando, não fico olhando, porque fica apressando consulta. Então, tempo. Ou então, quando a pessoa fala, eu tô gastando muito tempo e tal. Cara, a gente tem tempo. Tempo é o de menos. O importante é dar um atendimento de qualidade. Já teve paciente que eu gastei 3 horas na minha consulta, 1 hora, aí marcou online, foi mais 1 hora, caso complexo. Aí depois, entrega do plano foi mais 1h30. Então, assim, eu já, inclusive, falo pra ele, ó, se é um caso complexo, eu quero te dar mais atenção e te explicar as coisas. Você quer saber? Ele, quero. Reserva 1h30 na entrega do plano. 2 horas, se precisar. Importante você ter um atendimento. E não vou cobrar mais por isso. É consulta. Nunca morri em tempo. Não. As pessoas, inclusive eu vejo
que alguns pacientes, depois que eles vieram me dar, nunca ninguém tinha me falado isso, mas teve um paciente recente que falou, Jefferson, cara, já fui um monte de profissional aqui em Brasília e tal, e ele falou, cara, um negócio que eu gosto de você, que eu vejo com diferencial teu, além de outros, é que eu vejo que você não está interessado só no meu dinheiro. Ele falou isso, cara, eu vejo que assim, você quer me atender, quer me dar que dinheiro é secundário. E aí, assim, ele falou, eu não perguntei nada, ele falou, eu gosto por isso, porque os outros, você vai, que atender ali, depois dinheiro e tal, e você... E como que ele percebeu isso? Porque a gente não tem secretário, então eu que cobro o paciente. E aí ele fala, tem que fazer o pagamento antes, tem que não sei o que e tal. Eu, não, depois você paga. Mas depois? Depois. Aí acaba a consulta, aí ele sai, depois que eu vou lembrar ele, aí ele, mas... Essa é a diferença de quem gosta do que faz. Né? Você dá confiança pro paciente. Ele vê que você não tá preocupado, assim, você tá dando confiança. Por mais que você esteja preocupado em não tomar calote, em ganhar seu dinheiro, cara, não é aquilo o mais importante. Ele vai te pagar, ninguém, assim, nunca tomei um calote. Quase, uma vez, mas nunca. Então, assim, se você dá confiança, cara, que pessoa que você dá confiança, dá o voto de confiança, ela vai... É raríssimo isso, óbvio. Então, assim, é um negócio que a gente dá pra gente ganhar confiança. Se você demonstra desconfiança, a pessoa também desconfia. E aí cria essa relação de instabilidade, medo, né? Então, assim, dá confiança. Tem uns que eu brinco. Não, termina a anamnese. E aí, o Pixel? Não, depois que eu entregar seu plano, você paga. Ele fala, mas só depois? Eu brinco assim, se não gostar, nem paga. Pegou, né? Se não gostar, nem paga. A pessoa já descontar e tal. E por que eu faço isso? Porque você sabe, eu trabalho com um jeito de fidelizar os pacientes, né? Que é... Então, assim, dica de o que não fazer, eu diria, não cobra antes. Eu daria essa dica, não cobra antes. Porque isso parece que está criando essa relação de assim, não, a pessoa pagou, ela tem que vir. Não, eu vou cobrar para evitar a remarcação, para evitar... Cara, você quer realmente prender o paciente por dinheiro? Não é uma relação boa, não é uma relação saudável. Entende? Então, assim, não é legal. Igual o pacote, né? E disso que eu ia falar. Hoje eu tenho pacote de consultas, que eu não chamo mais de consulta. Eu mudei o jeito de venda. Eu chamo de acompanhamento nutricional. E é quanto tempo de acompanhamento. Eu não vendo os encontros, né? As consultas. Eu vendo o tempo. Então, a pessoa ela tem o inicial, que são 3 meses de acompanhamento nutricional. Depois 5 meses, 7 meses, 9 meses, 10, 12 meses. E aí a pessoa... Por que eu gosto de cobrar depois de entregar o plano? Porque aí ela conheceu o meu serviço. Se ela gostou, se eu encantei ela na primeira consulta, na anamnese e na entrega do plano, a chance dela fechar um pacote maior é muito maior. Como é que você quer que a pessoa feche um pacote com você de um ano de acompanhamento sem conhecer? Sem saber se ela vai gostar ou não? Não faz sentido. Então, assim, se você quer só paciente primeira consulta, beleza, cobra antes. Agora, se você quer vender, fidelizar seu paciente, você tem que mostrar seu serviço primeiro, para depois cobrar. Quando o paciente procura, ele já vem confiando em você, já tem? Tem. Isso. Se você enriquece ainda, né, Jeff, que é o que você está fazendo, exato, você vai ganhar confiança e quando ele tiver a oportunidade de te indicar, ele vai indicar, exatamente, sem dúvida nenhuma, né? E outra dica também, né, essa questão do pacote e tudo mais... Recente, um perguntou, eu queria saber como é que funcionam os pacotes e tal, e também se eu quiser cancelar. E se eu quiser cancelar o pacote? Fala, não, e se cancelar não tem estorno no dinheiro. Mais uma vez, vai ficar de mesquinharia mesmo. Comunicação não violenta. Desculpa a comunicação violenta, mas puta que pariu. Vai ficar de mesquinharia. Tu não vai atender a pessoa, ela não quer mais seu atendimento e você vai ficar com o dinheiro dela. Isso é um cúmulo do absurdo. Então, assim, eu falo ao paciente, ela perguntou, eu falei, então, existem os pacotes e tal, e assim, você desistiu, a gente só vai abater o que foi feito. Foi feito de 5 meses, abate o valor de 5 meses, eu te devolvo na hora o restante que você pagou. Não tem... a gente tem que tratar os outros do jeito que a gente gostaria de ser tratado. Se fosse um profissional, você ia gostar dele ficar criando problema, dele te botar não, assinou, pagou, não é legal. Quando ele quiser procurar um nutricionista novamente, né? Tem paciente que volta, depois ele fez 2 consultas do plano, sumiu, pandemia, qualquer motivo, volta 2 anos depois. Então, eu tinha lá 2 consultas pagas ainda, eu queria saber se tem que inteirar um valor. Eu reajustei a consulta. Tem que inteirar um valor? Não, você pagou, tá pago, é consulta, tá pago, tá tudo certo, vamos fazer. Às vezes passa muito tempo, mais uma vez, eu refaço uma primeira consulta, mas ele já pagou. Tá tudo certo. Então, assim, galera,
É isso. Isso que eu acho que é um diferencial no trato ali no paciente. Não faz parte da anamnese diretamente, mas do que fazer, do que não fazer numa primeira consulta para encantar, para fidelizar, para ganhar a confiança desse paciente. E isso impacta, o jeito que você cobra o paciente impacta na adesão. Impacta no que ele confia ou não em você, na empatia que ele desenvolveu com você. Nunca pense somente em dinheiro. Não, né, Jeff? não, é o paciente, o foco é o paciente, o dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência, justamente isso. Outro ponto, Jeff, eu acho interessante da gente ressaltar aqui, a anamnese em si, você falou que a primeira pergunta é sempre qual o objetivo, não demonstrar nenhum tipo de preconceito ou já induzir a resposta, né? Outra questão de induzir a resposta, né? Você pergunta assim, e aí, quantas vezes você vai ao banheiro no dia? A pessoa já fala, 1, 2, você mesmo já fala? O que você fala em relação a isso? Então, tá aí um negócio que eu acho que de vez em quando vale a pena a gente ter o tato de dar opções. Não induzir fechado, mas dar opção, senão a pessoa fica perdida. E aí a pessoa perdida, ela demora muito, ela fica sem foco. Então eu dou sugestões de resposta para ela entender o que eu tô perguntando. Então, por exemplo, nessa que você falou do intestino. Então, quantas vezes por semana você vai ao banheiro? Ou, né, eu pergunto, e a frequência do intestino, como é que funciona? Se ela titubear, aí eu sugiro. Você vai falar, não, todo dia. Aí você tem que complementar. Por isso que a anamnese é um negócio muito complexo. Porque a depender da pergunta, da resposta, você vai formular outra pergunta. Então é bem complexo. Então ela fala assim, todo dia. Tá, mas uma vez por dia só ou mais de uma? Às vezes mais de uma. Tem gente que ela não fecha. Aí você mas 2, 3, 4. Ela entre 2 e 3. Ou seja, eu fui induzindo, mas induzindo para pegar uma informação mais precisa. Senão fica assim, você anota, mais de uma vez por dia. É vago. Você acorda quantas vezes? Seu sono, sobre o sono. Você dorme quantas horas por noite, em média? De 6 a 8. Beleza. Costuma acordar durante a noite? Costumo. Tá, quantas vezes tem uma média? Não tenho nem noção. Tá, você acha que é de 1 a 3 vezes por noite, 3 a 5? De 1 a 3. Então você vai dando um norte para a pessoa ter você ter uma baliza, senão fica muito vago. De 1 a 3 vezes. E isso é toda noite? Não é sempre não. Se fosse colocar numa semana, quantos dias da semana você dorme mal? Uns 2 dias. Pronto, você vai criando um balizador. Você vai dando um norte, mas sem fechar. Sem pré-julgar, sem limitar. Você dá sugestões para a pessoa ter uma noção e para você coordenar. Essa é a questão da anamnese bem conduzida. É totalmente determinante para você coletar dados reais, fidedignos, que vão te ajudar a ter uma conduta assertiva, né? Sobre um ponto que você está falando sobre isso mesmo, de falar sobre induzir, às vezes deve-se fazer isso. Sim. Um ponto que eu tive dificuldade, acho que a dúvida também de alguns recém-formados é o seguinte, quando a gente chega ali, por exemplo, na saúde da mulher, né? A gente vai perguntar sobre fluxo menstrual, vai perguntar sobre candidíase, às vezes ela fica meio retraída. Sim. Como é que a gente pode fazer para quebrar esse gelo, para ela sentir confiança em falar tudo para você? Sim, igual no cocô. A gente tem que agir com naturalidade. Naturalidade é natural, é normal. Quando a gente vai falar de cocô, de intestino, muitas mulheres, especialmente, ficam... você quer saber do meu cocô? Sim, todo mundo caga. Tu também caga. É bombom, por acaso. Os gases... Bombom não tá bom, viu? Os gases... bombom é cáprico, não é bom. É tipo uma escala de Bristol. Então, assim, é natural. Eu sou profissional de saúde. Então, assim, relaxa. Eu tô aqui pra saber algo que é natural, que é comum. Porque senão, realmente, a pessoa fica com vergonha. Né? Fica retraída, né? De intestino, dá muita vergonha. De saúde da mulher, dá muita vergonha. E de saúde sexual, dá muita vergonha. Então, assim, perguntar pro homem, como é que tá a libido, apetite sexual? A maioria, tô voando, 11. Tu pega texto lá... Às vezes, assim, depois, com o tempo, aí ele vai soltando, ele vai pegando confiança, né? Então, assim, tem que saber questionar, tem que saber quando não perguntar. Então, assim, tem casais, não sei, é feeling, é sentimento. Tem casais que tá ali, o casal não tem coragem de perguntar. Eu senti que eu não devo perguntar, não devo mexer nisso agora. Que no segundo momento, se a gente tiver só com um, só com outro, aí eu questiono. Mas que naquele momento, o casal que já tá tretando, que um já tá falando do outro, acho que é mexer, é criar treta, é criar confusão, é dar margem para erro. E acontece muito, viu? Então não cutuca em coisa que você acha que vai dar problema.
Eu já vi isso de na casal. prática. Eu perguntei pra esposa, o que você não vive sem? Ela falou, sem meu esposo. Quando foi a vez dele, eu falei, o que você não vive sem? Ele, sem a cerveja. Rolou a treta. Você criou a confusão. Eu criei a confusão. Mas é assim que a gente aprende, né? Aprende, tem que aprender. Outra coisa, ó. Dica aí pra vocês, vai atender casal, ou mãe e filho, coisa do tipo. Às vezes vem os dois assim pra consulta e falam, posso acompanhar? Eles perguntam, né? Posso acompanhar? Posso estar junto? Pode. Só que eu já falo do problema para não acontecer. Pode, só não pode brigar. Porque tem uns pacientes que dá confusão, só não pode brigar e rir, dar uma descontraída. Então, pode conversar, não pode ter confusão aqui no consultório. Brincando, descontraído. Não é assim, então, pode, só não vai brigar na minha frente, né? Olha o jeito. Você falou a mesma mensagem com dois jeitos diferentes. Pode, só não pode ter confusão, né? Porque pronto, você brincou, descontraiu e às vezes dá treta do mesmo jeito. Mas a pessoa ela já tem aquilo, você já avisou, ela teve o aviso. Você falou de um foco que você quer que não aconteça, né? Então, são cuidados que a gente vai tendo com o tempo, né? E tem alguns casais que eu faço questão de marcar separado, que a consulta não flui, é um culpando o outro, são relações disfuncionais. Né, e que prejudica o tratamento, enfim. Aí você fica ali no meio, vendo os dois, um acusar o outro, confusão. Anamnese, consulta em dupla. É um negócio que daria, só isso já daria tá aí. Anota, produção. Consulta em dupla. Como atender casais. Ou pais e filhos. Consultas em dupla, em trio, enfim, né? Nunca deixar um ambiente hostil. Né? Galera. Sai como consultório em ambiente de paz. Eu já teve consulta que eu tive que... Então, galera, tá tendo muita confusão aqui entre nós. Eu vou pedir pra gente fazer uma pausa, ou se vocês quiserem se separar com jeitinho, com tato. Então, galera, tá tendo muita treta. Eu queria que um saísse, por favor. Acho que um dos pontos, Jeff, você falou bastante coisa. Acho que um dos pontos que bem interessante, que se encaixa em tudo, é ter empatia, né? Se colocar ali como se você estivesse do outro lado da mesa. Sim. Como é que eu gostaria de ser tratado? Como é que eu gostaria que fosse abordado? Será que eu gostaria de ser julgado? Então, sempre se colocar ali no lugar do seu paciente, né, Jeff? E outra, a gente sempre se coloca no lugar de empatia, aqui. Só que você que manda ali. Da mesma forma que tem que ter essa relação horizontal, se o negócio sai do controle, você que tem que botar a ordem. Como? Já é exatamente isso. Assim, não é a mesma coisa de um pai. Um pai pode botar ordem, batendo, brigando e tudo mais, ou explicando. Eu atendo adulto. Eu não vou bater. Não é meu filho, e nem se fosse, talvez. Enfim, eu sempre tento conversar, explicar. Então, assim, argumentos válidos com jeito, com educação. É assim que se resolve. E com calma. Se você se exaltar, se você entrar na onda, você tá perdendo a razão e tá botando o nível e vai entrar na discussão. Então, assim, não alimenta a brincadeirinha. Um foi pejorativo com o outro, não alimenta a treta. Tem aquele meme, se quiser colocar aí, não alimenta a treta. Não alimenta a treta. Então, assim, nem ri, nem concorda. É isso. Tá tendo confusão. Vamos voltar aqui, então. Calma, sem estresse. Estamos aqui com nutrição. Uma coisa que eu faço e eu vejo que dá certo é sempre passar para a próxima pergunta, né? Também, quebra aquele assunto. Viu que tocou na ferida, sai dali, quanto antes. Tá, vamos, outro assunto aqui, né? E é isso. Jeff, uma coisa que é muito comum também, você já falou, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais, é criar conexões, né? Uma coisa que eu aprendi com você, basicamente tudo eu aprendi com o Jeff. Mas... calma aí. Mas vamos lá. Só as coisas boas aqui. A questão de criar conexões. Exemplo, um dia eu tava com a dúvida de uma paciente que tava com caso de diarreia, perguntei para você falou justamente, me ensinou, e eu peguei isso. Quando começou os casos, coisas simples que você pega ali, né? Perguntas. Isso, é justamente isso. Ontem eu peguei atendi uma criança de 10 anos, a mãe relatou sobre sobrepeso dela há 1 ano e meio, né? Eu perguntei, aconteceu alguma coisa diferente? Ela começou a estudar num colégio diferente. E aí eu já criei esse vínculo. Eu acho importante também. Isso é anamnese bem feita. E que o paciente, ele entende que você quer realmente saber do problema dele. Então, assim, primeira coisa, aconteceu um problema, existe um problema, desde quando existe problema? Para a gente tentar entender a causa. A gente quer saber o que causou, o que levou aquilo.
pra tratar a causa. Ele tá com sobrepeso, você não vai tratar o sobrepeso. O que que levou ele a ter sobrepeso? Foi uma separação, foi uma mudança de escola, foi uma mudança de comportamento. Exatamente. E isso vale pra tudo. Intestino, saúde mental, tudo. Tá? Um paciente recente, homem, começou com candidíase. Homem com candidíase. E aí começou a mulher dele ter também. E aí a mulher acompanhou o nutricionista, ele é nutricionista, veio acompanhar e tal. E aí quando começou isso? Tem mais ou menos 2 anos. Tá, e teve alguma mudança na sua vida importante há 2 anos que possa justificar? Por isso que a gente estuda, galera. A gente estuda pra caramba, não é só pra ficar ali inventando, não. É pra identificar a causa das coisas. Quando te fala assim, candidíase, você, já vem na cabeça. A gente estuda o que pode causar. Poxa, imunossupressão. E o que leva a imunossupressão? Estresse, ansiedade, alimentação ruim, sedentarismo, uma cirurgia que levou ele àquele quadro. É isso, a gente estuda para entender a conjuntura, para entender a causa, para tratar a causa. E aí quando eu fui perguntar ele, cara, então uns 2 anos, aí aconteceu, ele vim muito estressado desde então, meu pai, um problema na família, meu pai, tá, não sei o quê, e aí comecei a comer mal, aí depois eu fiz uma cirurgia, e lá. Beleza, a gente identificou a causa principal. Depois identificou outras causas. Quando a gente estuda, mais a gente identifica possíveis causas para as coisas. Já viu isso? Já. É mais. Tipo assim, disbiose. Vocês hoje sabem umas 30 causas para disbiose. Então, assim, quando vem na cabeça, na disbiose, intestino tá ruim, você vai ali, ó. Você imagina aquelas causas todas e vai anulando. Isso aqui não é. Isso aqui não é. Aí esse paciente, vitamina D, baixíssima. Porra, tá com candida de repetição. Há 2 anos, não suplementa, não pega sol, não sei o quê. Tique, tem que corrigir isso. Isso aqui está... sedentarismo, alimentação, eu pego e vai... Isso é tratamento individualizado baseado numa anamnese bem feita, que a gente vai identificar a causa. E é isso. Quando começou, o que mudou? Já tentou um tratamento prévio? Já tentou alguma coisa que ele chega a 4 meses com aquilo. Aí você fala, vamos entrar com uma fibra aqui. Já tentei isso aí, não deu certo. Beleza. Também a gente tem que saber interpretar isso. Tentou, às vezes, uma coisa específica numa conjuntura ruim, na base horrível, aí não mudou nada. Aí se organiza a base, pode ser que aquilo naquela base boa dê resultado. Daí tem que explicar isso pro paciente, você tá vendo, eu vejo que é um negócio que você não perguntou, mas acho que é essencial na anamnese, é o momento da gente criar consciência no paciente. Por incrível que pareça. Dele entender o que tá acontecendo, de você linkar pra ele, caraca... Então, será que é por isso que eu tenho isso? É isso que eu falo, ele vai se sentir abraçado. Você nem entregou a dieta, o plano alimentar dele. Mas ele já sacou que você entendeu o problema e que você já viu a causa do problema e o que vocês vão resolver. Então, assim, eu falo, você identificou que, no seu caso, cara, você tá sedentário há 2 anos, isso afeta a imunidade, você tá dormindo mal, tá estressado, então é um ponto importante, tá carente de vitamina D. É nisso que a gente vai focar, além da sua alimentação. Ele, tá aí, já vai me ajudar. Então ele já fica mais tranquilo. E outra dica, muito relevante. Quando a gente fala pro paciente que não fala assim, nossa, a alimentação tá ruim, hein? Meu Deus, tá cagada, hein? Realmente tocou o terror, hein? Calma. Então, assim, muito dose as palavras. Então, a alimentação, ela não tá das melhores e tal, tem muita coisa pra gente ajustar. E aí tem uns pacientes que fica... vai ser difícil, né? Vai muita coisa e tal. Aí já dá o problema e já tranquiliza. Quando a gente bate, a gente já bate e baixa a mão para acariciar. Calma. Quando bate, e bate com jeito e já acaricia. Morde e assopra, como se diz, né? Então, assim, olha, imagina só, você vem aqui no consultório, traz um monte de problema e eu falo para você assim, então, não tenho nada para fazer. Sua alimentação tá ótima, não tem nada para fazer no seu caso. Imagina que problema. Então, assim, pensa o quanto é bom você me trazer um problema, a gente identificar vários pontos que podem ser ajustados, que não são um bicho de 7 cabeças, a gente identificou, e agora vai ter coisa para mudar para ter um resultado bom. Eu vejo um ótimo prognóstico no seu caso, que sem mudanças drásticas, com coisas assertivas, a gente vai ter um bom resultado, que é o que você quer. Ótimo, excelente. Uma pergunta que eu faço na primeira consulta, justamente visando esse ponto que você falou, eu falo assim... Que nota você dá para sua alimentação hoje? De 0 a 10. A pessoa fala 6. Aí eu falo, não te cobrando um 10, porque 10 é perfeição, né? Mas por que não 10?
Aí ela mesmo começa a elencar os pontos que ela precisa melhorar. Também. E ali eu vou conversando Entrevista com ela. motivacional. Isso, e ali eu vou conversando com ela e ver o que a gente pode fazer para otimizar o processo, para melhorar. Igual você falou, ela tem que melhorar alguma coisa, mas se vir dela, ela já vai saber o que precisa melhorar, né? Sim. Ela vai aceitar mais, né? Se parte dela a iniciativa, você pode... Aqueles pontos que ela botou, você bota como os principais e complementa. E traz os seus. Sim. E negocia com ela pra ver se é viável, se não é, como é que vai fazer isso, como é que não vai. Exatamente, excelente. Olha aí, que maravilha. Pegamos. Coisa boa, é isso. Então, assim, o paciente tem que ter a proatividade. E é interessante que você pergunta... Eu fiz uma enquete durante uma palestra recente para as pessoas, estava um público leigo, 50 pessoas de uma empresa, se elas sabiam... Você acha que sabe o que você deve comer? 80%, sim. Aí depois, você acha que você come o que você deveria comer? Aí 60%, não. Aí depois, você acha que você sabe como comer? Aí já ficou meio dividido. Você acha que você sabe quando comer? Aí a galera, sim. Você acha que você come quando deveria comer? Aí pronto. Então, assim, olha só, existe uma discrepância entre o que as pessoas acham que sabem e o que elas fazem, né? E assim, muitas vezes a pessoa, não, eu não vou no nutricionista de novo porque eu sei o que tem que fazer. Às vezes não. E outra, às vezes é realmente aquilo que ela tem que fazer. Só que existem vários caminhos para chegar naquilo. Vários caminhos para chegar naquilo. E você vai mostrar para ela um melhor caminho. E você vai conscientizar ela do caminho. Porque o foco é o caminho. O resultado final pode ser comer frango, batata doce, vegetais. Mas o porquê? Por que eu estou fazendo isso? Sim. O porquê? Porque isso vai me ajudar na minha candidíase. Sério? Sério. Caraca, velho. E como que eu vou olhar a situação? Então, mas folha, eu vou comer mato o dia inteiro, porque não, você não precisa comer mato o dia inteiro, você pode comer todos os vegetais. Olha para eles com amor, não com ódio. O jeito que você olha as coisas muda completamente como elas são. Tá? A gente muda o olhar sobre as coisas. A coisa muitas vezes é a mesma, mas a gente vai lá e conscientiza o paciente, muda o olhar dele sobre aquela coisa. Que aí ele muda a atitude. Aí ele tem embasamento, aí ele tem um porquê. Aí ele tem justificativa, ele tem consciência. A gente só tem consciência quando a gente tem conhecimento. Se você não sabe o que está acontecendo, não sabe o que causa aquilo, você não tem consciência de nada. O que me causou essa candidíase? Eu não faço a mínima ideia. E então, tira tudo, acaba tirando tudo. Ali no lugar que tal coisa. Cara, mas no seu caso não é isso. No seu caso, pelo que você me falou, é isso. Faz sentido para você? Nossa, faz todo sentido. Você acha que vale a pena mudar isso aqui pra você resolver isso aqui? Vai, eu tô sofrendo pra cá. Então, beleza. Já viu que você tentou um monte de medicamento e não deu certo? Não resolveu? Explica por que não resolveu. Porque você não mata as formativas, explica. Ai, caraca, velho. Pessoa, pronto, criou consciência. E isso muda comportamento, muda atitude, isso é educação em saúde. Tanto que eu mudei recentemente lá nas minhas redes sociais. Eu não sou mais nutricionista focado em doenças gastrointestinais. Primeiro eu sou promotor de saúde. A gente tem que tirar o foco da doença, focar na saúde. Olha aí, tá vendo? E ele Fica a dica. Tem cara de intestino. E ele mudou, né? Tem um cara de intestino. Olha só. Pelo menos não é cara de merda, né? Tem cara de cocô. Essa foi boa. Mas você não tá enfesado. Não tá enfesado. O motivo é não tá enfesado. Vou mandar você cagar. Vai cagar, Vinícius. É justamente isso. Eu gosto de usar comparações. Eu falo isso que você falou de uma forma, da seguinte forma. Eu falo bem assim, eu sou o GPS, eu te mostro o caminho. Às vezes você vai desviar um pouquinho da rota. Manda mensagem pro GPS de novo, recalcula a rota e vida que segue. Exato. E aí, essa analogia que eu também uso é ótima, essa analogia, porque a pessoa entende que é ela que manda. Que ela é a dona da vida dela, tem um discernimento. Eu falo isso pra todo mundo. Às vezes a gente tem que puxar o adulto. As pessoas têm o momento que elas se colocam como criança, como e tal. Você tem que puxar o adulto dela, o racional dela. Você sabe quem manda na sua vida é você, né? Que você que escolhe. Então, assim, eu não mando nada. Eu não... você tá me mandando, eu não mando nada. Eu dou um conselho. Eu dou, se for por aqui, vai acontecer isso, isso e isso. É a mesma analogia que eu uso pra falar lá da avaliação física para um indivíduo com obesidade, risco cardíaco altíssimo. Fulano, não quer dizer que você vai ter um infarto semana que vem, calma. Mas quer dizer que ligou um alerta, um sinal amarelo. Quer dizer que você apontou para um caminho ruim. Que se você continuar dessa mesma forma, sem mudar nada, daqui 5, 10 anos, sua chance está aumentada.
É isso, a gente não quer isso. A gente quer mudar esse caminho, quer mudar essa rota. Exatamente. Então, como que muda a rota? A gente sabe, ó, vida aqui, vida ali. E como você falou, existem vários caminhos para o mesmo ponto. Para o desfecho de saúde. A gente pode tomar vários caminhos. Tem uns caminhos muito errados, mas tem uns caminhos que vai ter uns quebra-molas, vai ter uns buracos, mas você avisa. Ó, esse caminho aqui, sai do caminho, recalcula. Está aqui para isso. É a analogia maravilhosa, que quem dirige o carro é a pessoa. Quem que vai bater o carro, quem que vai ter o prejuízo? É ela. Ela tem que ter consciência disso. O paciente fica assim, ai, não vou decepcionar meu nutricionista. Desculpa, mas eu tô cagando, velho. Desculpa, mas assim, não é desleixo isso. É ela que vai sofrer. Você tem que botar isso. Ela tem que fazer por ela, não é por você. Ela tem que seguir o plano alimentar, é por ela, não é pra te agradar. Ela tem que seguir o plano alimentar porque ela quer ficar melhor. Não é pra ficar bonita pro Nutri, é pra ela. Ela quer ficar melhor. Ela que sofre, ela que sente a dor. Ela que tem que tomar atitude pra não sentir mais aquilo. Pra não ter mais aquilo. A gente mostra os caminhos, né? Alta responsabilidade. Exato. Então, assim, não vai ficar fiscalizando. Eu não sou, vai postar no Instagram, porque aí eu vou fiscalizar. Nunca xaropei um paciente. Imagina, postou um docinho, tô de olho, hein? Puta que pariu. Outro ponto, né? Nunca faça isso. Nunca faça isso. Nunca, mas quando o paciente tá fazendo atividade física, alguma coisa, eu acho interessante. Sim, motiva. Isso. É motivar. A gente é um estimulador positivo. E não, tira. A pessoa sabe, né? Pô, tô comendo um doce. Igual ela tá lá na anamnese alimentar. De noite eu como pizza, não sei você. Julgou, você julgou. A gente falou a primeira coisa, não julga. Não julga nada. Então, assim, falou de doença sexualmente transmissível. Peguei não sei o que, ou então eu tenho AIDS. Tá bom. Não nem no semblante, né, Jeff? Neutralidade, exato. É difícil. Teve um paciente que eu peguei, eu lembro disso até hoje, pra gente caminhar pro final aqui, que eu sei que já tá ficando longo, mas eu acho que tá interessante. É um paciente que ela falou de um remédio que ela tomava, e eu não sabia pra que era, nunca tinha ouvido falar aquele remédio. Eu sempre pergunto, esse remédio é pra quê? Ela, porque eu tava com um pensamento suicida e tudo mais, aqui ó, entendi. E uma pergunta, também sempre faço isso de fármacos que tem esse envolvimento. Você sente que ele tá fazendo efeito? Que ele tá realmente te ajudando? Então, acho que não muito, que eu tentei me matar ontem. Aí, ó, julgou? Julguei. Mas é porque dá um baque. Você nem julga, mas você sente, você, caralho. Porra. Aí eu, entendi. Tá, e da alimentação? E assim, naturalidade. Entendi. Segue a vida. E queira ou não, vai ter. Vai. E tem paciente que chora nessa hora, que fala de outros assuntos, chora, e aí eu já chorei em consulta. Nesse dia eu já mostrei, eu já chorei em consulta. Você chorou de tristeza? Chorei de alegria. De alegria pode, de alegria tá de boa. Isso aí é fácil, isso aí é tranquilo. Mas demonstrei afeição, mas sim, isso a gente pode. Não, isso aí eu também faço com alguma frequência. De ficar lacrimejando e tal. Mas eu chorei mesmo escorrendo. Isso é bom. Isso aí quer dizer, que te tocou no seu propósito. Você ficou feliz de verdade. Isso aí pode. O que a gente não pode é assim... é julgar, é ter negatividade, porque aí você tá piorando a situação. Agora, assim, comemorar as vitórias, demonstrar que você ficou feliz pela vitória, isso aí, com certeza. E exaltar quando o paciente acerta também, né, Jeff? Total. Beleza, errou. E saber o que exaltar. Bom. Perdeu 3% de gordura. Nossa, que maravilha, parabéns, Não. Você tá exaltando talvez uma coisa disfuncional. Sua adesão foi maravilhosa, parabéns. Você seguiu super bem, é isso. Você melhorou, valorizar as coisas certas. Saúde, adesão, melhora, relação com a comida. É isso que a gente tem que valorizar e exaltar. Que quer ou não, a anamnese que a gente faz, a avaliação física é depois da anamnese. Isso. Né? Então a gente já ressalta esses pontos na anamnese. Correto? Exato. Uma coisa que eu pergunto também é como é que você está sentindo o seu corpo hoje? Sim. E aí depois que ele fala, eu falo, são números, só pra gente ter um nome. Exato. A avaliação física nunca foi o mais importante. É um fator do componente ali do estado nutricional do paciente, não é o único. Então, assim, é todo um contexto. Tem tanto que tem paciente que a gente nem faz avaliação física, né? Nem faz. É outro tema polêmico, mas tem inclusive vídeo aqui sobre avaliação física, fica a dica. Sobre bioimpedância, dobras cutâneas e tudo mais, né? Acho que a gente abordou muita coisa, né, Jeff? Tá bom. É um assunto que dá até amanhã, mas tá bom. Pessoal,
recados de um podcast youtuber, NutritionCast, né? Então, olha só, se você acha que esse conteúdo é relevante, foi pertinente, se você tem experiências também para contribuir do que nunca fazer numa primeira consulta, comenta aqui. Se você é paciente, você viveu alguma experiência ruim, comenta aqui pra gente, nutricionista, para os profissionais de saúde verem e não repetirem isso, pra gente aprender com os erros dos outros. Isso é ser inteligente. Aprender com os erros dos outros. É isso que a gente tá fazendo aqui com vocês, né? Existem livros também. Exato, a gente estuda, a gente aprende para isso, né? Comunicação não violenta. Fica a dica. E outra, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, 1934. Um livro sensacional também. Maravilhoso. Muito bom. Então, comenta aqui, dá um like nesse vídeo para que o YouTube entenda que você gostou e distribua isso. Compartilha com quem você acha que pode contribuir, tanto aqui no YouTube como no NutritionCast, no Spotify ou qualquer plataforma que você esteja acompanhando. E também nos siga, né? Para que você fique esperto e receba todos os conteúdos que a gente posta com frequência. Tem bastante coisa aqui já postada, então entra no nosso perfil, seja no NutritionCast no YouTube ou no Spotify, no Consciência Nutricional. Tem muita coisa lá já, então dá uma futucada. E também, se quiser, dar sugestões de temas, sugira aqui abaixo. Muito obrigado, Vinícius. Foi bom, obrigadão, Jeff. Conduziu muito bem, tamo junto. Valeu. Até a próxima, pessoal. Afago dos Nutris.